É lá no São Dimas, né? É longe, né, irmã Josinete? Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, é o texto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Lembrando que hoje é um culto com as famílias. Muitos têm o privilégio de ter a sua família aqui, mas eu quero dizer para você que se porventura alguém da sua família ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, continue orando. Nós queremos que, a partir do momento que existe pelo menos uma pessoa dentro daquela família, ela já se torna uma intercessora para os restantes, né? Acredito que essa é a história de muitos de nós, onde um dos nossos familiares recebeu a Cristo e muitos vieram, né, por intermédio deste também, a ouvir a mensagem do Evangelho. Continue orando que Deus é o Deus de salvação. Todos acharam Colossenses capítulo 3? Amém? Lembrando aqui, irmãos, antes da leitura, que as nossas irmãs estão indo lá para a salinha, né, irmã Débora? Se quiser mandar as suas crianças aqui do lado, tá? Sobe a escada, já é a sala e elas têm ali uma mensagem específica para as nossas crianças. Colossenses 3, versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Amém, irmãos? Glória a Deus. A leitura é um pouquinho extensa, mas é porque, para tratar a respeito do assunto que o Senhor colocou no meu coração aqui nessa noite, nós precisamos entender pelo menos a ideia geral do texto aqui. A título de introdução, há uma história contada de que um homem estava em uma estrada e repentinamente o seu carro estragou. Ele conseguiu parar o carro no acostamento, abriu o capô e começou a olhar para ver se encontrava algum tipo de problema naquele veículo. Algumas pessoas que passavam ali pela estrada começaram a olhar também, tentando ajudá-lo, e diz que até mesmo um mecânico parou, olhou o veículo e ainda assim não conseguiu tecer ajuda àquele homem. Aquele homem fechou o capô, entrou dentro do carro e vinha se aproximando nesse momento um outro homem que se aproximou dele e disse assim: abre o capô de novo que eu vou dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. O homem abriu então o capô
e aquela pessoa olhou para o motor e rapidamente identificou um fio que estava desconectado. Ele foi, colocou de novo aquele fio, né, juntou aqueles fios e pediu para o proprietário do veículo, dizendo assim: dê a partida no carro. E o homem deu a partida e o carro funcionou. De tanta alegria, o homem disse assim: o que eu te devo? Quanto eu te devo por ter feito esse serviço e consertado o meu veículo? Ele disse assim, o homem que havia consertado disse: você não me deve nada. Eu sou Henry Ford, eu sou aquele que projetou este veículo, por isso eu o conheço tão bem. Eu queria que você meditasse comigo nessa noite a respeito dessa questão que nós estamos abordando aqui na temática deste culto, que é com as famílias. Quando nós pensamos sobre família, nós podemos pensar que padrões que se encontram na sociedade podem definir o que é família, mas assim como somente Henry Ford pôde encontrar o problema daquele veículo do homem que estava desesperado, somente quem projetou a família é quem tem a solução e a forma correta de utilização que ela deve seguir. Eu queria que você, juntamente comigo, nessa noite, compreendesse a partir de Colossenses capítulo 3, que Deus projetou a família de tal maneira que, se nós seguirmos os padrões bíblicos, não significa que não teremos dificuldades, mas significa que, no final, nós seremos recompensados por Deus por ter utilizado da nossa família da maneira que Deus sempre desejou de nós. Quando nós entramos em Colossenses, nós vemos que nos 2 primeiros capítulos, Paulo trata a respeito de problemas doutrinários. Eu não tenho tempo aqui para nós tecermos as dificuldades doutrinárias, mas a igreja de Colossos enfrentava influências de fora, de alguns grupos judaizantes que eram tremendamente legalistas e estavam se infiltrando, esses falsos mestres estavam se infiltrando na igreja de Colossos, estavam tentando ensinar essa igreja de que o conhecimento de Deus era adquirido sob uma austeridade com o corpo, né, uma rigidez para com o corpo. Eles estavam dizendo que o suprassumo da espiritualidade cristã era alcançada por intermédio de termos abstinências, né, nos privarmos dos prazeres desta vida. A igreja de Colossos ainda sofria influências filosóficas e tantas outras, e um servo de Deus de dentro desta igreja vai até Paulo, que está preso na cidade de Roma, para pedir ajuda para Paulo. Provavelmente Epáfras é um dos pastores da igreja de Colossos, mas as dificuldades estão se infiltrando dentro da igreja e ele não sabe como responder, mas ele sabe alguém que lhe pode trazer respostas, e ele vai até Paulo na prisão e trata com Paulo a respeito desses assuntos. E Paulo vai responder de maneira muito categórica nos 2 primeiros capítulos, de maneira teológica. Ele estabelece o que é doutrina. Paulo vai trabalhar a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo, né? Dizendo que Ele é o primogênito de toda a criação, aquele que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Paulo ainda vai dizer que em Jesus Cristo, nosso Senhor, reside toda a plenitude da divindade e que corporalmente Ele representa a divindade, humanamente falando, aqui no meio dos homens. E Paulo trata a respeito de vários assuntos. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, Paulo vai tratar de assuntos que são de ordem prática. Ele tratou de forma teológica nos primeiros 2 capítulos e agora no capítulo 3 ele trata de ordem prática. Ele precisa reorientar a mente do povo de Deus que está naquela cidade, que está completamente equivocado a respeito de como deve se proceder a vida cristã. Quando nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 4, é importante pensar naquilo que Paulo está dizendo. Ele diz assim: portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo. Aqui é muito precioso iniciar nessa parte. Por quê? Porque a Bíblia vai declarar para nós que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todos nós morremos com Ele também. A morte de Cristo na cruz foi a nossa morte também. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitamos com Ele também. Quando nós morremos para a velha vida, e quando nós ressuscitamos com Cristo, nós ressuscitamos para uma nova vida. Aí você pode perguntar assim: mas eu não estava com Jesus há 2000 anos atrás, naquele momento da crucificação. Mas Deus, que sabe de todas as coisas e que projetou o caminho da história, já havia pagado a nossa dívida e incluído no sacrifício de Cristo a nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com o Senhor Jesus. Então aqui é muito interessante porque na cruz do Calvário,
A árvore do pecado foi cortada e foi inserido dentro de nós uma nova árvore, que é a verdadeira árvore da vida, que é Jesus Cristo. A vida de Cristo veio para dentro de nós. E hoje, se você ainda não percebeu, mas existe uma nova vida dentro de você que tem Jesus Cristo. E essa nova vida que está dentro de você, ela é uma vida que clama para ser vivida de maneira coerente com a palavra do Senhor e com o Espírito Santo, que faz com que essa vida possa fluir a cada dia. É obra do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E ele vai dizer para nós, se nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. E ele reforça no verso 2, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Por que isso é importante para mim e para você 2000 anos depois que isso foi escrito? Primeiro, porque nós vivemos dentro desta nossa sociedade, e o que nós percebemos muitas vezes é que, ao invés de um cristão fazer a leitura da sociedade a partir da ótica da Bíblia, moldar o seu óculos pelo qual ele vai enxergar o mundo pela palavra de Deus, às vezes ele molda o seu óculos pelos padrões do mundo e quer ler a Bíblia com esses óculos contaminados. É por isso que muitos movimentos se levantam e querem reinterpretar a Bíblia, como disse um suposto pastor do nosso país alguns meses atrás, dizendo que a Bíblia precisava de atualização, porque ela estava ultrapassada. Um homem como esse não pode nem ser considerado um pastor, porque ele está desprezando a autoridade da igreja. A autoridade da igreja não é o pastor. A autoridade da igreja não é qualquer pessoa que faça parte da igreja, mas a autoridade da igreja continua sendo a palavra de Deus, infalível, inerrante, autoritativa, a nossa única regra de fé e de prática. E Paulo está falando, nos ensinando e instruindo, através daquilo que ele disse para a igreja de Colossos, que eu e você que somos cristãos precisamos enxergar a vida a partir da ótica de Deus. Eu vou repetir para você, para que você guarde aí no teu coração. Paulo está ensinando que nós devemos enxergar a vida a partir da ótica de Deus. E a pergunta é, como Deus vê esta nossa vida? Será que Deus tem algum propósito para a história do ser humano, ou a história caminha ao acaso? As coisas são situações que vão acontecendo aleatoriamente e não existe propósito. Nós que cremos em Deus acreditamos que, assim como a Bíblia declara que Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, toda a história que Deus projetou da existência humana e do relacionamento de Deus com o homem tem propósitos, e ele caminha esses propósitos diretamente naquilo que vai culminar na glória de Deus e na manifestação do seu povo salvo, pelo qual Deus será glorificado também. Essa é a grande cena que finaliza toda a história do contexto bíblico. Quando Paulo diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, ele está dizendo que nós devemos colocar a nossa mente nas coisas de cima. E para nós colocarmos a nossa mente nas coisas de cima, nós precisamos sofrer a influência poderosa da palavra de Deus. Eu nunca vou me cansar de pregar para esta nossa geração e dizer para ela que quanto mais tempo ela passar com a palavra de Deus, tanto mais essa geração experimentará um reavivamento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Hoje eu ouvi um pastor comentando a respeito de Atos, capítulo de número 1, dizendo que aquela cena que se manifesta quando o Espírito Santo está prestes a descer sobre a igreja, e o avivamento espiritual que vai ser promovido por isso, ele é categorizado pela descida do Espírito Santo e pela capacitação dos santos, daqueles que estão dentro do cenáculo, cheios do Espírito Santo, para sair fora do cenáculo e pregar a palavra de Deus com ousadia. Nós somos pentecostais e acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas. Mas é muito interessante perceber que muito mais antes de línguas serem manifestas, nós temos a realidade do testemunho cristão. Por que eu estou dizendo isso para você? Se você é um cristão que se lembra dos teus primeiros momentos de fé, você vai se recordar que naquele dia, quando você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o teu coração se encheu de tanta alegria, que a maior vontade que você tinha era de contar a boa notícia para alguém e dizer para aquela pessoa que você teve um encontro com Jesus Cristo,
que os teus pecados foram perdoados, que agora você tem um nome escrito no livro da vida e que daqui a pouquinho o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, vem buscar você para morar eternamente com Ele. Essa é a alegria que toma conta do coração de um recém-convertido, e esta deveria ser realmente a força motriz que nos leva adiante a propagar essa mensagem, dizendo assim: eu fui alcançado por Cristo e eu não posso me calar. Mas um zelo missionário de levar a mensagem adiante é a característica de todo crente genuíno que se converteu a partir da obra de salvação de Jesus Cristo. Quando Paulo diz nós devemos pensar nas coisas que são de cima, ele está dizendo que nós devemos prestar atenção, que cada detalhe deste universo está necessariamente no seu lugar e precisa ser administrado conforme a vontade de Deus. Paulo não está dizendo aqui de nenhuma forma, irmãos, que pensar nas coisas que são de cima significa abrir mão de cuidar das tarefas do dia a dia. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: olha, eu vou fazer a obra de Deus, e para fazer a obra de Deus eu vou deixar minha esposa e os meus filhos em casa e sei lá quando que eu vou voltar para ver eles. Eu vou fazer a obra de Deus, e aí eu vou para lá e vou me preocupar em fazer a obra do Senhor, e Deus de alguma forma vai suprir as necessidades dentro da minha casa, da minha esposa e dos meus filhos. Não existe qualquer base bíblica para tal tipo de argumento. É fato e é evidente que todos aqueles que negligenciaram a sua responsabilidade para com as suas famílias, em supostamente dizer que estão fazendo a obra, quando os seus filhos cresceram, muitos deles tiveram uma tremenda dor de cabeça, porque a figura paterna não estava presente para poder ser o líder espiritual daquela casa, para poder orientar e pastorear o coração daquelas crianças e daqueles filhos. E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer para você, meu irmão, que é líder dentro da sua casa, que tem a sua esposa e tem os seus filhos, a responsabilidade de pastorear aquela família, em primeiro momento, é sua e é minha. Aquela é a nossa igrejinha que Deus colocou nas nossas vidas para dela cuidarmos, e se for necessário dar até a nossa própria vida para a sustentação, manutenção e crescimento espiritual daquela casa. E ele está dizendo para nós que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Isso significa reorientar o nosso pensamento e pensar sobre a nossa vida a partir da ótica de Deus. Isso significa, de uma forma muito direta e objetiva, que nós vamos olhar para as nossas responsabilidades de maneira correta, que nós vamos amar aquilo que Deus ama, e de alguma forma no nosso coração nós vamos abominar aquilo que Deus abomina. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque nós vivemos uma realidade onde pensamos que os sonhos que nós projetamos, eles são nossos, são particulares nossos. Mas todo sonho genuíno e verdadeiro que surge no nosso coração, todo sonho de verdade que tem cunho espiritual, ele foi colocado por Deus dentro de nós. Nós muitas vezes vivemos aleatoriamente, como se as nossas vidas estivessem desconectadas de Deus, e como se nós só precisássemos de Deus quando tivéssemos alguma dificuldade. Mas na vida cristã, ou nós andamos todos os dias com Cristo, ou nós nunca andamos com Cristo. Cristo não quer uma parcela das nossas vidas, Ele quer todo o nosso coração. Jesus vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. É por isso que Ele está dizendo para nós: ou o nosso coração se entrega totalmente a Deus, ou não será de Deus de forma alguma. E aqui Ele está colocando e dizendo para essa igreja de Colossos, orientando esses irmãos que eles devem colocar a sua mente nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, e manter essa mente nesse exato lugar. Ele diz: coloquem, pensem nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Ele diz: porque vocês já morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida, a nova vida, ela está dentro da pessoa de Cristo. E muitas vezes essa sociedade não percebe, assim como quando você olha uma árvore que está plantada, você vê o tronco dela, você vê os galhos, a folhagem, as frutas que estão ali, mas você não vê a raiz da árvore. Eu queria dizer que a semelhança de uma árvore, nós somos como árvores que estão ligadas em sua raiz a Jesus Cristo. Os homens não conseguem perceber esse nosso vínculo e essa nossa ligação de raiz em Jesus Cristo, mas eles podem ver os frutos da nossa conexão com Cristo, e aí então entender que Deus está verdadeiramente dentro de nós.
Essa primeira parte, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos enxergar as coisas sob a ótica de Deus. E viver todos os nossos dias e tudo o que fizermos e falarmos precisa ser para a glória de Deus. E quando ele diz isso, ele vai seguir a partir do versículo 5, dizendo que nós temos uma responsabilidade. E aqui tange muito o dia a dia de cada um de nós. Ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele diz, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. E ele diz que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, se eu perguntasse para aqueles que estão aqui nessa noite, alguns de vocês percebem no coração, e principalmente dentro do teu ambiente familiar, do teu convívio, seja com o cônjuge, ou seja com os filhos, ou seja com os pais, você percebe que existe no teu coração sentimentos que, se você colocar em prática, eles vão fazer com que você venha a destruir o teu relacionamento com essas pessoas? Você já percebeu que existem coisas que são corrosivas e explosivas dentro dos nossos corações, que, se colocadas em prática ou alimentadas dentro da nossa mente, vai destruir não somente o nosso coração, mas os nossos relacionamentos com as pessoas também? Quando Paulo está dizendo isso, irmãos, é importante se lembrar, como eu disse no início, que alguns que estão ensinando errado lá na igreja de Colossos, eles estão pensando que a abstinência de tocar e de fazer qualquer coisa nesta vida é aquilo que nos leva a um alto grau de espiritualidade. A grande maioria aqui são mais adultos, né? E os outros, a irmã Daniela tampa o ouvido do Cristo aí, irmã Daniela. Quando nós paramos para olhar a respeito dessa questão que Paulo coloca no versículo 5, ele está citando algumas coisas que nós vamos perceber nas nossas vidas, que são sanguessugas do nosso coração, que são, de alguma forma, aquilo que o pecado representa, a perversão do padrão que Deus criou. Quando Paulo diz prostituição, impureza, paixão lasciva e desejo maligno, Paulo está falando dos perigos da área sexual. Paulo está tratando disso porque na mente de algumas pessoas, a relação sexual ela é pecaminosa, que é como se fosse uma coisa que foi criada por Satanás. Mas se nós dissermos e pensarmos tal coisa, nós estaremos completamente equivocados. Porque a relação sexual, se você ler Cantares de Salomão, ela foi feita especificamente para que haja procriação e a proliferação da espécie e para que haja a expressão última de amor dentro de um relacionamento conjugal. Só que o que é o pecado? O pecado é a perversão deste padrão de Deus. Quando você pega aquilo que é lícito, você percebe que existem coisas que estão fora. Por exemplo, se você vê uma pessoa que tem relação antes do casamento, isso é chamado de fornicação. Isso é uma adulteração do padrão que Deus estabeleceu dentro da sua palavra. É por isso, jovem, adolescente que está aqui, que se você passar o sinal e achar que você vai cometer isso e não vai acontecer nada, você está redondamente enganado. Tudo aquilo que nós plantamos na carne, nós colhemos na carne também. Então, a relação antes do casamento é fornicação, é pecado. A relação fora do casamento extraconjugal é pecado também, porque é chamado de adultério. E há um pastor que vai dizer que a relação dentro do casamento é mandamento de Deus. Deus criou um reduto pelo qual a relação sexual pode ser vivida e desfrutada, que é a relação de um casamento monogâmico, heterossexual. Dentro daquele ambiente, Deus está dizendo que é mandamento. E aqui eu preciso ser bem direto, porque eu já ouvi gente dizendo que vai manter uma certa abstinência da relação com o seu cônjuge para ter um pouquinho mais de espiritualidade com Deus, como se a relação fosse algo pecaminoso. E tem muita gente, eu conheço gente que pratica esse tipo de atitude e não percebe que, se quisesse viver dessa forma, deveria ter escolhido o celibato, viver sozinho. Mas escolheu casar. E não entende que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, que uma vez que eu escolhi casar, eu estou colocando o meu corpo à disposição do meu cônjuge, e o meu cônjuge está colocando o seu corpo à minha disposição. Irmãos, por que eu estou tratando desse assunto aqui com vocês? Por que num culto de domingo com as famílias é preciso dizer isso para vocês? Porque quem sabe de outra maneira eu não vou conseguir chegar até você para trazer essa palavra e dizer para você
que as nossas mídias sociais, que as programações muitas vezes televisivas, que os sites estão aí purulando, tentando fazer com que você venha corromper o teu coração. Mas eu estou aqui para dizer para você nesta noite que Deus criou um padrão de sexualidade para mim e para você, aquele que vai preservar o meu coração, o seu coração, o coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, para que nós tenhamos uma vida segundo a vontade de Deus. Paulo está dizendo que nós precisamos deixar de alimentar essa velha natureza para que isso aqui não venha a ser corrompido. Eu acho muito interessante, ainda dentro desse pensamento, alguém aqui já assistiu o filme A Prova de Fogo? Levanta a mão. Alguns já assistiram. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Se você pegar num dia ainda que você acabou discutindo com o teu esposo, com a tua esposa, rapaz do céu, é uma flecha na mão do valente. Você vai ficar com vergonha. Porque aquele filme trata a respeito da essência do verdadeiro amor. E é uma coisa muito interessante ali, porque o rapaz e a moça estão num desgaste de relacionamento. E nesse desgaste de relacionamento, eles estão decididos a se separar, mas o pai do rapaz diz para ele assim: olha, eu vou te enviar algo para você, e quando eu te enviar isso aí, você faz certinho conforme está prescrito. E ele recebe lá, como se fosse um diário, com alguns dias que ele deveria seguir alguns procedimentos para ver se o seu casamento melhorava. E a cada dia tinha uma dica e embaixo um versículo bíblico. E aquele rapaz deveria olhar aquela recomendação e ver os versículos bíblicos embaixo. Chega um momento que as coisas estão nas últimas, o relacionamento ainda continua muito ruim. E aí chega uma hora que o pai vai conversar com esse rapaz. E é interessante, o ambiente onde aquilo acontece ficou muito marcante no meu coração. Eu sempre me lembro disso quando eu estou muitas vezes aconselhando, que o rapaz está indo com o pai no meio de um local, como se fosse um jardim, e naquele jardim tem como alguns banquinhos, alguns toquinhos e uma cruz de pé, perto daqueles banquinhos. E o rapaz se assenta e o pai continua andando, e o pai pergunta para ele assim: se eu te perguntasse, se a tua esposa soube reconhecer alguma coisa daquilo que você fez durante esses dias, seguindo esse diário, o que você diria? E ele começa a desabafar, dizendo: ela não reconheceu nada, tudo que eu fiz para ela desdenhou. E o pai dele continua caminhando. E quando está chegando perto da cruz, o rapaz diz assim: como eu posso continuar a amar uma pessoa que vive me desprezando? E o pai se encosta na cruz e diz assim para ele: é uma boa pergunta. Naquele momento, você não precisa de mais nada sendo dito, porque o pai encostado na cruz está dizendo para aquele rapaz: tudo aquilo que a tua esposa tem feito desprezando você, você tem feito isso desprezando a Deus. Aquele momento é muito marcante do filme, porque é simbólico para nós, dizendo que um casamento de verdade, ele só pode acontecer a partir do momento que Jesus Cristo for Senhor daquele casamento. Um casamento só pode encontrar alegria e desfrute se Jesus Cristo, o nosso Senhor, estiver no coração deste marido e dessa esposa. O coração destes dois, preenchido com Jesus Cristo, eu posso garantir para você que vivendo uma vida de discípulos de Cristo, obedecendo a palavra do Senhor, você vai enfrentar dificuldades sim, mas você será vitorioso com o seu cônjuge. Chegará o dia que vocês se apresentarão diante de Deus, mas vocês receberão o louvor do Senhor, porque permaneceram fiéis na presença do Senhor Jesus. Eu quero encorajar você nesta noite. Você que já é casado, você que está caminhando pensando num casamento, eu quero dizer para você que existe um padrão de Deus para o relacionamento. E que Deus deseja que nós vivamos conforme este padrão, porque neste padrão nós teremos alegria verdadeira. Alegria verdadeira. Paulo vai seguir dizendo para nós aqui que nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Aqui é interessante, do versículo 5 até o versículo 11, que ele vai dizer que nós precisamos de uma reorientação na nossa realidade pessoal. Aqui é muito importante pensar sobre isso e colocando dentro da realidade da família. Quantos de vocês que vivem relacionamentos familiares com esposa, esposo ou com filhos, quando vai olhar para a vida dos outros, encontra mais defeitos do que encontra em você? Não parece que quando nós estamos muitas vezes revoltados, indignados,
que nós encontramos defeitos no nosso esposo, na esposa, nos filhos, com tanta facilidade? Já percebeu isso? Quantos de nós conseguem, no momento da indignação, se voltar e dizer assim, não, peraí, eu que estou errado. Eu que agi de maneira incorreta. Algum dos irmãos consegue isso? No momento da indignação, no momento do conflito, no momento da crise, alguém de vocês consegue? Geralmente nós criamos um senso de autodefesa. E é muito característico do nosso pai. Nosso pai é Adão. Você se lembra, né? Que quando o Senhor Jesus, quando Deus chegou no jardim e disse, Adão, onde estás? Aí Adão diz, eu me escondi do Senhor porque eu estou nu. Eles se apresentam diante de Deus. E se apresentando diante de Deus, o Senhor interroga Adão dizendo assim, Adão, o que você fez? O que Adão responde? A mulher que o Senhor me deu. Quando chega na mulher e diz assim, o que você fez? O que ela diz? A serpente. Quando chega na serpente, o que a serpente faz? Não tem o que fazer, acabou os personagens. Tem que assumir a responsabilidade. Nós somos rápidos para encontrar o defeito em outras pessoas e apontar o problema em outras pessoas. Parece que a nossa mente se fecha no momento do conflito e nós queremos apontar isso para outras pessoas e dizer para a nossa família, para as pessoas que estão dentro de casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ambiente mais difícil de convivência para nós é dentro de casa. Os conflitos acontecem ali. Muitos de vocês já devem ter brigado em casa e vindo para a igreja. E você cumprimenta as pessoas na igreja como se nada tivesse acontecido. Tem gente que não consegue, está tão abalado que começa a ficar meio cabisbaixo e triste, né? Se arrastando. Outros não, outros dão aquela lavada no rosto e diz assim, não, como se nada tivesse acontecido, né? E às vezes quando um consegue fazer isso, o outro não consegue, e o cônjuge que vê o outro fazendo diz, ei, hipócrita, né? Lá em casa lá estava feio o trem. E agora está sorrindo para os irmãos aí, ó. E aí a gente vem, entra, convive com todo mundo, sorri, abraça todo mundo. Aí quando volta para aquele reduto de novo, dentro do lar, as coisas precisam ser ajustadas ali. Ali é o grande desafio. Queria dizer para você que Deus nos deu uma escola que se chama lar. Porque é dentro desse lar que o nosso coração será desafiado a aprender a amar pessoas. Que se eu briguei com elas hoje, discuti com elas hoje, amanhã eu vou acordar e elas vão estar lá ainda dentro daquela casa. Por que os relacionamentos hoje estão dizendo assim, não precisa mais se casar, vamos viver, você mora na tua casa e eu moro na minha. Aí quando nós quiser dar um cheiro, nós se reúne. Não é assim o padrão? Estou falando de cheiro, aqui os irmãos sabem o que é o cheiro. Aí se reúne lá. Aí daqui a pouco quebra a madeira, cada um volta para sua casa de novo. Não querem responsabilidade. Não querem enfrentar o desafio da vida a dois. Não querem se comprometer diante de Deus e da outra pessoa, dizendo para ela, olha, custe o que custar, passamos o que for, enfrentemos o que for, nós permaneceremos juntos. Se aqui discutimos e brigarmos, aqui também haverá perdão. Se aqui nós nos desentendemos, aqui também nós nos entenderemos. É isso que Deus deseja de nós no ambiente familiar. Não é na primeira discussão, na primeira dificuldade que nós vamos largar e ir embora. Vou para a casa da minha mãe, vou voltar para a casa do meu pai. Não, Deus nos chamou para vivermos dentro daquele ambiente familiar. E aquela é a nossa escola. É ali que Deus está nos treinando. É ali que eu preciso aprender a amar. É ali que eu preciso exercitar o meu coração neste amor. Porque, como Paulo vai dizer aqui, a velha vida, ela se manifesta com, versículo 8, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, né? Tem gente que na hora do nervoso solta uns pipocos feios da boca, né? Coisa feia, feia, feia. Estava aqui na igreja, oh, glória! Olha, o Lincoln até, ó. E está glorificando a Deus. Quando chega em casa, a boca está toda suja. E aí começa a proferir palavras que vão destruir, palavras que vão derrubar, palavras que vão ofender e magoar, e como dizem muitas pessoas, palavras que doem mais do que um tapa na cara. Irmãos, nós precisamos rever os conceitos, porque Paulo está dizendo que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo, que se renova a cada dia para nos transformar conforme a imagem de Jesus Cristo. A pergunta é, será que Jesus teria coragem de fazer aquilo que eu e você muitas vezes fazemos?
Será que aquelas atitudes grosseiras e hostis, será que Jesus Cristo, nosso Senhor, o modelo perfeito, Ele faria aquilo que nós fizemos? E é aí que nós devemos nos perguntar. E eu sigo adiante aqui porque eu quero concluir essa mensagem e chegar aqui a partir do versículo 18. Do versículo 12 ao 17, Paulo está ensinando a igreja a ter uma reorientação da mente que vai afetar a nossa conduta coletiva. E aqui é muito importante. Ele diz assim no versículo 12, uma vez que nós somos escolhidos de Deus, nós somos santos e amados, nós devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Misericórdia é olhar para outra pessoa e perceber que tanto quanto ela é pecadora, eu também sou. E tanto quanto eu necessito da graça de Deus, ela também necessita, é olhar na mesma altura para ela. É tão ruim quando nós olhamos para as pessoas e nós nos colocamos acima delas como se fôssemos sem defeito. Como se aquilo que ela cometeu nós nunca tivéssemos a capacidade de cometer. Isso é falta de misericórdia. A misericórdia, ela é algo que nos faz ver na outra pessoa fragilidade que também existe em nós. Não significa ser conivente com o erro da pessoa. Significa entender que poderia ser eu que estivesse naquela condição. Isso é olhar com misericórdia. E os sentimentos que precisam revestir o nosso coração precisam misericórdia, bondade, é uma atitude de praticar o bem para outra pessoa. Humildade é se colocar debaixo da circunstância, é entender que nós precisamos ser quebrantados de coração, precisamos ser como nosso Senhor Jesus Cristo e não tentar nos ensoberbecer diante das outras pessoas. E ele diz mansidão e longanimidade, sofrer de maneira longa e duradoura. E ele diz no verso 13, nós precisamos suportar uns aos outros e perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Você já percebeu que às vezes nós acabamos tendo desavenças e nós discutimos, e algumas pessoas vão deixando aquilo, e deixando aquilo, e deixando aquilo, os dias vão passando e ninguém senta para poder conversar. E aquilo vai corroendo os corações, criando raiz de amargura. Hebreus 12. E aquilo ali vai criando um senso de revolta, que quanto mais os dias vão passando, mais a cara vai ficando emburrada. E as pessoas passam dentro de casa, um com cara fechada para o outro, e daqui a pouco era só passando, daqui a pouco passa com cara fechada e já está dando ombrada. Já vai se encostando. Já vai criando cada vez mais atrito dentro do coração, e as brechas vão se abrindo, até o momento que às vezes a situação se torna pior. Eu sei que muitas vezes é difícil se sentar e pedir perdão quando você é o menos, que não fez tanta coisa para chegar naquele ponto. Mas a característica é a seguinte, não importa quem errou mais ou quem errou menos. Olha aqui que o Paulo está dizendo para nós. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoem vocês também. Sempre tenha em mente que aquilo que Deus perdoou de mim e de você é muito maior do que nós jamais perdoaremos alguém nessa vida. Deus perdoou todos os nossos pecados. Você se lembra que Pedro vai chegar até Jesus e vai dizer, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. E Jesus diz, não, Pedro, eu te digo que até 70 vezes 7. E ele vai proferir aquela parábola do credor incompassivo que nós estudamos aqui nas bem-aventuranças um pouquinho, daquele homem que foi perdoado de 10.000 talentos e não queria perdoar o seu conservo, que devia uma quantia ínfima, 100 dias de trabalho. Eu quero dizer para você que nós nunca iremos perdoar outra pessoa, tanto quanto Deus já nos perdoou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nós precisamos pedir perdão, precisamos nos acertar, precisamos nos humilhar e reconhecer que nós erramos. Ele segue dizendo para nós, versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui é muito interessante, eu vou usar um exemplo muito comum para muitas pessoas aqui. Alguém aqui sabe assentar tijolo? É um pedreiro ou não? Pouca gente? Ó, tem uns irmãos aí, vou chamar os irmãos para me ajudar no meu muro, viu, irmãos? É por isso que eu perguntei. Lá em casa, meu pai me ensinou um pouquinho, eu me viro, né, fazendo muro, chapiscando, rebocando. E é interessante que quando você vai tentar fazer aquela massa, para poder assentar tijolo, ela tem que estar na medida correta, né? Se você colocar muito cal, ela fica tão liguenta que não solta nem da colher, né? Fica maçuda, né, como diz. Fica meio gordurosa.
Se você deixar de menos, ela fica esfarelenta, com muita areia. Então tem que ser um negócio meio no jeitinho ali. E quando você vai colocar aquele tijolo, você precisa colocar aquela massa, ajeitar o tijolinho ali em cima, e você vai deixar aquele tijolo ali, porque o sol vai se encarregar de secar aquela massa e unir aquele tijolo um ao outro. Se você tentar colocar um tijolo em cima do outro sem assentar ele pondo a massa, o que vai acontecer com aquele tijolo? Você coloca um, não põe a massa, coloca o outro em cima, não coloca a massa, o que vai acontecer com eles? Vai cair tudo. O que Paulo está dizendo aqui, que o amor é o que nos une. E não é um amor qualquer, é o mesmo amor que Deus tem para conosco. Se eu perguntasse para você hoje, você cometeu alguma coisa que entristeceu o coração de Deus? No dia de hoje, você falou alguma coisa, pensou alguma coisa, agiu de alguma maneira errada, viu alguma coisa errada nesse dia de hoje? Deus teria motivos para não te amar hoje? Sabe qual que é a grande questão? Que o amor de Deus não está baseado em nós, mas está baseado nele mesmo, na decisão que ele tem de nos amar. Aqui é muito precioso para nós, porque quando nós olhamos para a realidade da palavra de Deus, o amor significa ter um olhar para as outras pessoas, aonde eu as amo, não é por aquilo que elas fazem por mim, ou que elas fazem para mim, mas é a decisão de amar estas pessoas independentemente daquilo que ela nos faça. Eu contei para os irmãos aqui há um tempo atrás que um missionário que foi viver lá no meio das tribos indígenas, ele pregando a palavra de Deus num dia de manhã, ele foi pregar o evangelho para aquela tribo indígena e aquela tribo avançou neles e matou aqueles missionários. Eles estavam com um grupo junto com a família, fazendo aquele trabalho missionário, e matou aquele missionário junto com outros que estavam junto com ele. A esposa e a família que estava ali decidiu permanecer no local e continuar o trabalho missionário mesmo com a morte do seu esposo. Os dias passaram e aquela tribo veio a se converter a Cristo. E um daqueles homens que mataram o seu marido foi quem batizou a filha deles nas águas. E aí eu te pergunto, o que foi que manteve firme a resolução daquela mulher de continuar vivendo próximo daquela aldeia para insistir na evangelização? Será que foi a resposta que os índios deram matando o seu esposo? Ou será que foi o amor de Deus que estava derramado no coração dela? Na decisão de dizer, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. A atitude que eles cometeram é uma atitude cruel, mas eu quero insistir e eu vou continuar aqui até que o Senhor venha a converter essas pessoas. E o amor de Deus derramado no coração dessa mulher e manifestado na paciência de aguardar, veio fazer com que Deus, o nosso Deus, salvasse muitas pessoas dentro daquela tribo indígena. Isso é uma atitude de amor. Paulo está dizendo que o amor liga-nos uns aos outros, que o amor de Deus nos une uns aos outros e permite que nós estejamos juntos mesmo pensando diferente, mesmo tendo gostos diferentes. Vai dizer que um dia você não quer comer uma feijoada e a tua esposa não gosta de feijoada e quer comer estrogonofe e você não gosta de estrogonofe. Aí está feito o problema, né? Um quer estrogonofe e o outro quer feijoada. O que vai fazer? Come estrogonofe ou come feijoada? Quem pode mais chora menos? Quem faz? Se o marido cozinhar, aí vai dar guerra, irmãos. O amor sabe abrir mão da sua própria vontade em benefício de outra. O amor sabe abrir mão de algo que ele tem direito de fazer, mas ele abre mão do seu direito para ver a alegria da outra pessoa. Isso é a essência do amor. É aquilo que Paulo está ensinando aqui. E ele vai dizer que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Paulo diz que precisamos ter o sentimento de gratidão no nosso coração. Ele diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, para que vocês instruam e aconselhem mutuamente uns aos outros, com hinos, cânticos, salmos e cânticos espirituais com gratidão em coração. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Ele está dizendo assim, para resumir essa realidade, que tudo que nós fazemos, fazemos como representantes de Cristo. E aí ele chega na realidade das esposas, ele diz, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E aqui uma palavra difícil, irmãos, porque
A palavra submissão, ela muitas vezes é muito mal interpretada e parece que submissão significa subjugar a pessoa, humilhar a pessoa, reduzir aquela pessoa a nada, pisar naquela pessoa, mas a palavra submissão significa ter uma missão conjunta. O que a palavra de Deus nos ensina é que existem papéis distintos para homem e para mulher que Deus estabeleceu, mas de tal maneira que o homem não conseguirá cumprir o seu papel sem a sua mulher, e a mulher não conseguirá cumprir o seu papel sem o seu marido. Pensando aqui no que Paulo disse para as mulheres, elas são colocadas como auxiliadoras e elas têm um papel essencial na vida da família. Primeiro, elas são chamadas para encorajar e estimular os seus maridos a serem o líder que Deus deseja deles. Porque tem esposa que mais reclama do marido, que mais encontra defeito do que ora por ele. Irmãos, eu sei que tem mulheres que vivem uma vida de comunhão com Deus muito mais avançada do que alguns maridos. Mas isso não significa que ela tenha de humilhar este homem, pelo contrário. Ela tem de caminhar de tal maneira junto com ele, orando e intercedendo a Deus, para que Deus faça com que o coração deste homem possa ser mudado e ele seja verdadeiramente um líder dentro de casa, um pastor que ama a sua família e se dedica a essa família. Aqui, Paulo vai dizer também que os maridos devem amar as suas esposas. Isso significa que esse amor é um amor que batalha pelo bem da sua família. Irmãos, aqui é muito importante. Como o nosso tempo vai embora, vai rápido, eu preciso dizer para você a seguinte questão. Quando nós não conseguimos amar o nosso cônjuge, significa que algo está roubando o amor dos nossos corações. Muitos maridos saem de casa e começam a beber, a usar drogas, a se prostituir, a se entregar aos jogos. E ele coloca o seu amor, que deveria ser manifesto à sua esposa e à sua família, ele coloca nos vícios. E aí ele vai embora e larga a esposa tendo que trabalhar de segunda a domingo para poder sustentar a casa, enquanto ele gasta e desperdiça tudo num bar. Existem outros que quando saem na rua gastam um amor que deveria ser dedicado para a esposa, olhando para as outras mulheres na rua e fazendo esvair o sentimento que deveria ser dedicado para a esposa. Tem marido que às vezes elogia a mulher do outro na frente da esposa e nunca teceu um elogio para a sua própria esposa. Que vergonha! Então não elogia a outra, guarda. E elogia a sua esposa dentro de casa. Tem esposa que diz, é o fulano de tal. Se ele tivesse aqui, ele já tinha feito isso aqui já. Mas você, essa calha aqui já tem 6 meses que está desse jeito. Se continuar, vai cair na tua cabeça um dia desse. Se o fulano tivesse aqui, tinha limpado isso aqui. Começa a jogar na cara, ofender. Nós não temos poder de mudar outras pessoas. Nós temos poder de influenciá-las. E a nossa influência nunca será aceita quando nós estivermos com um coração envenenado com crítica, calúnia. Nós precisamos ter um coração que apoia, incentiva, valoriza o que está certo e faz vista grossa muitas vezes para aquilo que está errado. É isso que Deus deseja de nós. Para pensar como Cristo nos orientou, nós precisamos ter no nosso coração o desejo de amar a nossa família e nos doarmos por ela para vermos o crescimento de cada um deles. Tem casamentos que estão ruindo porque não se conversa mais, não senta na mesa para trocar uma ideia junto com a esposa e com o esposo. É mais tempo no celular conversando com outras pessoas de fora do que conversando dentro de casa. Isso é sinal que o seu relacionamento está se desgastando e vai chegar um momento onde vai ruir. Nós precisamos nos sentar, conversar, trocar ideia, abrir o coração. Eu tenho para mim que o melhor amigo, a melhor amiga do esposo é a esposa. E o melhor amigo da esposa é o esposo. É a pessoa que nós temos coragem de abrir o nosso coração e confessar as nossas dificuldades e limitações e compartilhar para que ore conosco e nós possamos crescer juntos. Estou fazendo um apelo para você nesse momento. Volte a conversar com seu cônjuge. Não deixe que o seu relacionamento venha se autodestruir. Ele vai dizer ainda por fim a respeito dos filhos, dizendo, versículo 21, eu não vou tratar dos filhos aqui hoje, só da responsabilidade dos pais. Ele diz assim, pais, não irritem os vossos filhos para que não fiquem desanimados. O que ele está dizendo para nós? Nós não somos donos dos nossos filhos. Os nossos filhos são propriedade do Senhor. Quando nós educamos os nossos filhos, nós estamos educando primeiramente filhos de Deus. E aqui a grande responsabilidade, porque tem pai que é tão bruto, que espanca a criança como se a criança fosse um escravo dentro do seu lar. Se você bate nela de maneira autoritária,
sem demonstrar para ela que você está disciplinando e corrigindo ela, quando ela crescer, ela nunca terá ouvidos para conversar com você. Ela vai se fechar de tal maneira que ela prefere ouvir qualquer um, até um moleque da rua, do que ouvir você. Eu não estou dizendo aqui que a Bíblia não nos ensine sobre a disciplina física. Disciplina física, sim. Espancar, jamais. Eles não são propriedades nossas, eles pertencem a Deus. O teu marido é propriedade de Deus, a tua esposa é propriedade de Deus, os teus filhos são propriedade de Deus. Ele confiou nas tuas mãos e na minha mão, para que nós cuidemos deles e apresentemos naquele dia dizendo: Senhor, eu cuidei muito bem deles. Eu os orientei no caminho que deveriam andar, Senhor, eu os estimulei, Senhor. Eu orei por eles, eu trabalhei em prol das suas vidas. É isso que Deus deseja de nós. E eu finalizo como eu iniciei. Somente aquele que construiu a família sabe qual é o seu devido funcionamento. Pare de ouvir lá fora e tentar viver a vida a partir da ótica do mundo. Viva a partir da ótica de Deus e da sua palavra. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé e eu quero fazer uma oração junto com os irmãos. Glória a Deus. Se você estiver perto aí do seu cônjuge, dá um abraço nele, dá um abraço nela. Se estiver perto do seu filho, abraço também. Eu quero orar com vocês. Como foi dito aqui pelos nossos irmãos, e o adversário tenta destruir as famílias, mas aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Não saia debaixo da proteção segura das mãos de Deus, mas entregue a tua vida, o teu coração e a tua família nas mãos de Deus completamente, e faça tudo para amar a Deus, amando aqueles que Deus confiou a você. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, quero te agradecer pela oportunidade de neste domingo, Senhor, reunidos nesta casa de oração, Senhor, falarmos sobre a realidade do que Paulo ensinou aos irmãos colossenses. E ver, Senhor, que nós precisamos ter uma reorientação da forma com que nós enxergamos a vida e os nossos relacionamentos a partir dessa passagem, Senhor. Precisamos ser responsáveis com a nossa conduta individual. Precisamos ser responsáveis com a nossa conduta, Senhor, com o nosso próximo, aqueles que estão à nossa volta. E precisamos, Senhor, especialmente ter, Senhor, uma conduta digna com as pessoas que vivem dentro do nosso lar. Senhor, eu te peço que as tuas mãos estejam estendidas sobre as famílias que aqui estão representadas, Senhor. Eu te peço que as tuas mãos estejam sobre as famílias que aqui não estão nesta noite, mas eu quero pedir ao Senhor, Pai, guarda e cuida de cada um deles, Senhor. Que cada coração, Senhor, que cada irmão, que cada irmã, que cada filho, Senhor, possa receber do Senhor graça suficiente para viver dentro dos seus lares da maneira que agrada e glorifica o teu santo nome, Senhor. Se existem desajustes, se existem desentendimentos, se existem problemas, Senhor, que com amor possam ser resolvidos e estas famílias possam desfrutar de alegria plena, Senhor, dentro dos seus lares. E no dia que tiverem de se apresentar diante do Senhor, receberão a recompensa pelo serviço fiel prestado na tua santa e bendita presença. Senhor, seja conosco, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém?